Quando o Gabinho nasceu, nós logo depois descobrimos que ele tinha algumas questões. A minha virada de chave foi quando o Gabinho precisou fazer uma cirurgia. E aí eu falei pra Deus, se o meu filho voltar, eu vou olhar as potencialidades dele, vou parar de olhar suas incapacidades. E com o Gabinho crescendo, a gente começou a enfrentar os primeiros preconceitos. Foi aí que eu conheci o capacitismo. Ah, nossa, que lindo, que pena que ele tem uma deficiência. Ou, nossa, ele é um anjo. Mimimi é a dor que não dói em você, mas dói no outro. Quem já entendeu que o seu filho real tá ali, vamos lutar, vamos juntos. Olá, eu me chamo Leila Donário, eu moro em Londrina, no Paraná. Sou mãe do Gabinho, uma criança atípica de 6 anos. O Gabinho tem uma síndrome que se chama defeito do gene NFA. Eu tive uma gestação muito tranquila. O Gabinho ele foi um filho muito desejado, ele é o nosso primeiro filho. E nós planejamos e idealizamos essa criança com todas as nossas forças. E quando veio a notícia de que seria um menino, a gente pensava que ia ser médico como pai, que ia estudar nas escolas que a gente estudou, enfim, foi uma idealização que foi importante para aquele momento. Quando o Gabinho nasceu, nós logo depois descobrimos que ele tinha algumas questões neurológicas e isso foi num primeiro momento muito difícil e frustrante, porque aquele filho idealizado, ele não existia. E aí foi fundamental o apoio de pessoas que já tinham passado por isso, para que a gente pudesse ressignificar e olhar para o nosso filho real, para o Gabinho que estava ali. E eu me lembro que a minha virada de chave foi quando o Gabinho precisou fazer uma cirurgia e eu fiquei com muito medo dele não voltar vivo dessa cirurgia. E aí eu falei pra Deus, se o meu filho voltar, eu vou olhar as potencialidades dele, vou parar de olhar suas incapacidades. E ele voltou e a partir daquele momento eu comecei a olhar o Gabinho como ele era. E olhar as suas imensas e enormes potencialidades, a criança maravilhosa que ele é, sendo que a sua deficiência é apenas uma das suas inúmeras características. E aí o Gabinho foi crescendo e com o Gabinho crescendo a gente começou a enfrentar os primeiros preconceitos. Muitas vezes são preconceitos velados de palavras bonitas, né? Ah, nossa, que lindo, que pena que ele tem uma deficiência. Ou, nossa, ele é um anjo. Quer dizer, um anjo tem que ficar longe das outras crianças, porque ele é algo especial, diferente. Não, o Gabinho é uma criança. Uma criança que gosta de brincar, gosta de comer coisas gostosas, como todas as outras crianças. Foi aí que eu conheci o capacitismo, que é o preconceito em relação à criança ou à pessoa com deficiência. E num primeiro momento era muito difícil para mim responder às pessoas e entender por que as pessoas olhavam o meu filho daquela maneira. Com o tempo, eu fui entendendo, vivenciando e aprendendo sobre o capacitismo e tentando combater o meu próprio e ajudando outras pessoas a combater. É capacitismo quando você olha para uma criança com deficiência e agradece ao seu filho ser normal. Não que você não possa agradecer a normalidade, entre aspas, o que é ser normal, do seu filho, mas não em detrimento da anormalidade do meu. É capacitismo quando você fala para uma pessoa, você é cego, você não tá vendo isso aqui? É capacitismo quando você chama o meu filho de anjo, de super-herói, de exemplo de superação. É capacitismo quando você acha que eu sou uma mãe maravilha, uma super mulher, que eu sou uma mãe especial porque Deus só dá filho especial para quem é especial. É capacitismo quando você diz para mim, Deus não te dá um fardo maior do que você pode carregar. Hoje eu falei, né, que às vezes eu me sinto cansada de ter que educar as pessoas, de ter que exigir os direitos do meu filho,
de ter que lutar por tudo, né? Tudo é tão mais complexo e difícil. Mas aí, ao mesmo tempo que eu falo isso, já me vem uma força novamente. E sim, a gente precisa educar, a gente precisa combater esse preconceito. Eu faço pelo meu filho, mas eu também faço por todas as crianças e pessoas que enfrentam o capacitismo. E eu queria pedir ajuda para todas as famílias que puderem e estiverem preparadas, porque eu sei que não é todo mundo. As pessoas estão, às vezes, vivendo os seus próprios processos ainda. Mas quem já virou a chave, quem já entendeu que o seu filho real tá ali, vamos lutar, vamos juntos. Por muito tempo, as pessoas com deficiência perderam as suas identidades. Elas eram chamadas de cegos, surdos, Down. Não, elas são pessoas, elas têm nome. E as suas deficiências são apenas uma de suas inúmeras características. É importante a gente olhar para essas pessoas como seres humanos. Primeiro chega o Gabinho e depois chegam as suas características. E a deficiência é apenas uma das inúmeras. Ele é uma criança amorosa, ele é genioso, ele é bagunceiro. Gabinho é amor, Gabinho exala amor. Gabinho não fala com a boca, mas fala com o olhar, com as mãos. É importante que primeiro chegue o Gabinho e depois chegue as suas características. E às vezes, quando a gente chama a atenção para essas frases que a gente está acostumados a reproduzir sem nem pensar o que aquela frase tá falando, quando a gente chama atenção para isso, as pessoas, é muito mimimi, não sei o que, agora tem o politicamente correto e não sei o que. Mimimi é a dor que não dói em você, mas dói no outro. Você acha que seria legal você estar num ambiente com uma pessoa que é cega e você falar para um outro, você tá cego, você não tá vendo aqui o copo em cima da mesa? Como essa pessoa se sente? Falar sobre saúde é muito importante, mas eu queria que vocês também entendessem que dentro desse grupo de pessoas com deficiência existe uma grande heterogeneidade e que essas pessoas não são doentes. Meu filho é uma criança extremamente saudável, ele tem uma condição genética. Então a gente está falando aqui sobre saúde, num blog sobre saúde, num canal sobre saúde. Vamos pensar sobre isso. Antes de você apontar, ele tem problema de saúde. Muitas vezes não, ele tem apenas uma condição genética, um transtorno ou alguma síndrome que confere a essas pessoas características diferentes, mas nem toda pessoa com deficiência é doente. Que a gente possa desmistificar isso tudo. E eu agradeço o convite, poder estar aqui falando com vocês hoje.